bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos chegando. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Terça-feira, voltando à rotina. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, insônia. Mais especificamente, como lhe ajudar a ter uma boa noite de sono através do uso de alguns fitoterápicos. A gente sabe que cada vez é mais difícil para muita gente ter uma boa noite de sono. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ter uma boa noite de sono, ainda mais nesse período de quarentena, que muita coisa ficou ainda mais evidente, notória. Então, nós vamos falar hoje sobre a insônia. E ainda, para a cereja do bolo, para acrescentar, muita gente não sabe de fato o que é insônia. Ou tem uma insônia num grau que a gente fala com insônia crônica e nunca procurou ajuda. Toda a nossa live hoje vai ser embasada, claro, em todo o meu conhecimento, mais especificamente em um artigo que eu li ontem, recente, fresquinho, agora de 2020, que é uma revisão que os autores pegaram as ervas ou os princípios ativos mais conhecidos, com efeitos relaxantes, o efeito sonífero, e foi lá ver se tinha realmente associação nos estudos, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre insônia. Vamos começar pelo conceito. O primeiro passo é você entender o que é insônia e se de fato você tem insônia, tá? Então, insônia se classifica tanto pelo prejuízo na qualidade quanto na quantidade do teu sono. Então, tem pessoas que dormem até 7, 8 horas, mas acorda indisposta ao longo do dia, sente sono. Então, são sinais indicativos que essa noite não foi adequada, suficiente para você. Também tem a questão da qualidade do sono. Como eu falei que tem o tempo, 7, 8 horas, mas a pessoa não se sente disposta, não consegue recuperar-se na noite de sono. E a quantidade é bem notório, né? Bem simples, é a questão do tempo. A pessoa pode demorar a pegar no sono, então a gente diz que existe a dificuldade no início do sono, na latência do sono. Existe a questão de pessoas que acordam muito durante a noite, então toda hora está acordando, episódios, né, durante a noite. E existe pessoas que realmente, no todo, não conseguem ter a quantidade de horas suficiente. Então, insônia a gente pode classificar ou definir nesses tipos ou subtipos. Existe a insônia aguda, então são episódios temporários, é um momento que você está vivendo, então você nunca teve antes, mas agora você está apresentando essa dificuldade. E existe a insônia crônica, são pessoas que já não dormem bem há muito tempo, há 2, 3, 4, 5 anos, que ela não consegue ter uma boa noite de sono. E nesse estudo, o que me chamou mais atenção foi que as pessoas nunca ou quase nunca chegam a relatar aos profissionais de saúde sobre essa dificuldade. Então, para algumas pessoas já é algo que ela acha normal. Eu sempre dormi mal. Ou então é algo que ela não associa com uma questão de saúde, com algo que o profissional de saúde pode lhe ajudar a você ter uma boa noite de sono. Então, eu, por exemplo, como nutricionista, sempre avalio a qualidade e a quantidade desse sono, porque eu sei que o sono é um tripé fundamental na questão da saúde. Então, quando a gente fala de saúde, 3 tripés a gente pode avaliar: atividade física, alimentação e o sono. São 3 pontos que a gente deve ter muita atenção. O sono, cada vez mais, quando a gente estuda a questão do sono,
A gente sabe que o sono tem impacto na imunidade, tem impacto na ingestão alimentar. Então, muita gente tem episódios aí de comer mais ou ter preferência por carboidratos simples diante de uma noite mal dormida. Tem distúrbios hormonais envolvidos. Tem, que a gente deve frisar aqui, a questão da deficiência na qualidade do trabalho. Então, é um fator que tem impacto tanto na vida da pessoa, quanto tem impacto também econômico e social. Porque a gente sabe que essa pessoa vai ter um rendimento menor no trabalho e está mais exposta a acidentes. Então, esse é outro ponto também que eu quero falar com vocês. E é tão perigoso que alguns estudos avaliam danos maiores do que a questão do consumo do álcool, quando a gente fala de uma noite mal dormida. Então, a gente pensa muito em sono quando a gente fala de caminhoneiro, de pessoas que vivem na estrada, mas qualquer pessoa em qualquer área pode sofrer um acidente a partir de uma noite mal dormida, porque a pessoa perde a concentração, tem déficit de aprendizagem também. Então, quando a gente fala de criança, de adolescente, tem queda aí na aprendizagem, na concentração. Então, o sono é fundamental. O sono também está associado com, como eu falei, né, a longo prazo pode desenvolver várias doenças, doenças crônicas, inclusive o próprio câncer. Então, pontuando para vocês o quanto é importante uma boa noite de sono. A gente já tem estratégias para otimizar esse período. Então, a gente fala sempre da questão da higiene do sono, que é uma rotina que você pode fazer antes de dormir. Por quê? Porque a gente sabe que muita gente está indo até mais tarde com a tela do celular, com a tela do notebook, está trabalhando até tarde, tá o que a gente já falou, saindo, né, do relógio biológico, e aí isso tudo interfere também na questão do sono. Então, manter um horário fixo para dormir, para acordar, uma hora e meia antes de dormir, desligar eletrônicos. A gente já falou também do uso de equipamentos como óculos de filtro de a luz azul, que é essa luz que prejudica a produção da melatonina. A melatonina que é o principal fator aí para chamar, para convocar você ao sono. Então, é importante, se for o caso, usar aqueles óculos. A gente encontra facilmente em sites como a Amazon, por exemplo. Então, também ter uma rotina de tomar um bom banho antes de dormir, estar num ambiente agradável. Então, como é que está a temperatura do teu quarto? Está muito frio, está muito quente? Isso interfere. Fazer uma meditação antes de dormir, fazer uma leitura antes de dormir, uma aromaterapia, inclusive com a lavanda, que a gente vai falar já já, pode contribuir para relaxar. Então, por que a gente observa tanto a incidência da insônia? Primeiro, porque essa rotina está toda atropelada. Então, também tem a questão das refeições. Faz a refeição mais cedo, evita estar com o estômago cheio, né? Para ir dormir, aquela sensação pesada. Isso também interfere na questão do sono. Toma um chazinho antes de dormir, que a gente vai falar já já. E esses chás, esses princípios ativos, você pode usar também ao longo do dia, não necessariamente só antes de dormir. Então, isso é o que a gente fala de higiene do sono. É você estar limpinho ou limpinha para dormir, preparado. Isso muitas vezes já favorece bastante a questão do sono. Se você tem uma insônia crônica, procura ajuda. Eu já disse que tem um médico do sono. Você pode fazer os exames, pode chegar a um diagnóstico. Muita gente tem a apneia do sono. Então, se você dorme com alguém, ou seu esposo ou sua esposa já lhe falou que você ronca durante a noite, é importante investigar. A apneia do sono está muito associada com a obesidade. E a obesidade é fator de risco para a apneia do sono. Então, tem esse fator aí interligado. A apneia do sono é obstruir rapidamente
a tua oxigenação. Então, é aquela pessoa que está roncando, daqui a pouco para, que parece que ela vai morrer, né, no popular. Então, assim, corta-se essa oxigenação. A pessoa com a apneia do sono, ela tem um sono de má qualidade, porque quando os estudos, quando se avaliam, né, as fases do sono, observa-se que esses indivíduos, ele têm deficiência no sono mais profundo, aquele finalzinho do sono, que é tão importante para todos os benefícios, como questão imunológica, prevenção de doenças, enfim. Então, a apneia do sono tem que ser tratada. Existem equipamentos para utilizar durante a noite. Enfim, procura um médico do sono, tá? Assim como você procura quando seu pé tá doente, quando você tá com alguma dor, você não procura um médico. O sono também é um indicativo que precisa de auxílio, tá? Então, nós vamos falar agora sobre esses princípios ativos que podem contribuir com a boa noite de sono. Muitas pessoas já fazem uso de medicação para dormir, mas a gente sabe que essas medicações têm efeitos colaterais, então está associado com quadros depressivos, está associado também com ficar no estado que durante o outro dia ela vai ter sonolência. Então, de fato, ela não consegue dormir. Muitas vezes ela não dorme. Ela fica no estado ali de relaxamento. Então, isso também é importante. Quem faz uso de medicamento, procurar estratégias para reduzir a dose, procurar falar com o médico sobre outras alternativas. Se você não faz uso da higiene do sono, se você não faz uso de fitoterápicos, vê essa alimentação, vê atividade física. Atividade física também ajuda bastante no sono. Então, muita gente, quando começa a fazer atividade física, diz: eu passei a dormir melhor. Claro, evita atividade física muito próximo ao horário de dormir. Mas é um fator também que ajuda na hora aí de uma boa noite de sono. Então, se você faz uso de medicamento para dormir, saiba que tem os efeitos colaterais. E medicação é sempre aquela coisa, você não pode ficar só confiante ou só dependente de uma medicação. Agora, se você fez sua mudança de estilo de vida e mesmo assim o teu médico, você observa que você ainda precisa da medicação, use. Mas é importante ter essa avaliação, ok? E não simplesmente tomar medicação e deixar a vida me levar, né? Tô tomando medicação mesmo, tá tendo efeito. Então, cuidado aí com o uso desse tipo de medicação. Nem vou falar aqui de medicação por conta própria, né? Eu acredito que a maioria aqui das pessoas são conscientes. Você que está aí me assistindo é consciente e sabe que o uso de medicação só com prescrição médica, ok? Cuidado com o uso de melatonina, muita gente exporta, muita gente compra fora. Como eu disse, a melatonina convoca você para ir dormir, mas você pode estar chamando e não está de fato conseguindo dormir. Então, a melatonina é um fator, certo? A gente sabe que as pessoas depressivas têm mais dificuldade em dormir. Então, existe essa relação. Por quê? Porque na depressão a gente existe baixos níveis de serotonina. E baixos níveis de serotonina está associado com baixos níveis de melatonina. Melatonina é esse que a gente falou aí, que convoca, que chama para dormir. Então, também tem essa associação. Então, olhar esse intestino, tanto do indivíduo depressivo, quanto também do indivíduo que está com dificuldade em dormir, é importantíssimo, porque no intestino a gente produz a serotonina. Então, como está a sua alimentação? Então, alimentação rica em açúcar, em aditivo, em conservante, muito cuidado, porque você está promovendo aí uma desbiose intestinal, um estado que dificulta a produção da serotonina e, consequentemente, da melatonina. Então, vejam que promover uma boa noite de sono tem vários fatores associados. Então, tem vários fatores que você pode intervir para promover esse sono, ok? Então, vamos lá, vamos falar da questão desses fitoterápicos.
Como sempre, eu estou com todos os meus tópicos aqui. Espero conseguir falar tudo. Então, vamos lá. Tem algumas ervas aqui que vocês provavelmente já ouviram falar. Valeriana, lavanda, camomila, lúpulo, erva de São João, espinheiro e alecrim. 7 ervas que são aí as mais reconhecidas como ervas que estão associadas com boa noite de sono. Pois bem, nesse estudo, ele quis verificar quantos estudos existiam e quais foram os resultados. De fato, essas ervas promovem uma boa noite de sono? Vocês já ouviram falar de alguém? Ah, mas eu sempre tomei chá e nunca resolveu. Já tomei chá de camomila, já tomei chá de valeriana e nunca funciona. Vocês vão ver que cada erva, cada princípio ativo atua em um estado dessa insônia. Então, a pessoa que já tem uma insônia crônica, realmente só o chazinho não vai resolver. Então, é importante saber qual a causa dessa insônia, qual o período dessa insônia, para você tratar, certo? Então, vamos lá. Valeriana é assim, a erva que tem mais estudos, né? Nesse artigo de revisão, 17 artigos falam sobre a valeriana, certo? Por que a valeriana tem efeito? Ela reduz a ansiedade. Uma das principais causas da insônia é o quê? É a pessoa estar mais ansiosa. Então, quantas pessoas estão ansiosas no momento? Muitas, ainda mais nesse período quarentena, pós-quarentena. Então, a ansiedade dificulta no sono. Então, essa valeriana, ela conseguiu baixar os níveis de ansiedade dos indivíduos que fizeram uso como chá, como princípio ativo, certo? E os estudos mostraram o quê? Que diminuiu o tempo de vigília após o sono, ou seja, interferiu nesse fator e também diminuiu a gravidade da insônia. Então, a valeriana tem sim estudos comprovando efeito nesses pontos que eu citei aqui. Inclusive, melhorou também a latência. O que é isso? O período para você começar a dormir. É aquela pessoa que deita na cama, mas não consegue dormir. Então, ela fica lá acordada, é o que a gente chama o período de latência, o período para começar de fato a dormir. Então, a valeriana também teve efeito melhorando, ou seja, reduzindo essa dificuldade inicial em dormir, certo? A lavanda, que muita gente está usando agora como aromaterapia, né, fazendo uso dos óleos, então compra-se os óleos, coloca lá e você fica em infusão. Por que a lavanda tem esse papel? Porque ela age no transtorno de ansiedade. Então, outra erva, outro princípio ativo que age na questão da ansiedade. Então, se a pessoa tem insônia, mas não tem um fundo focado na ansiedade, pode ser que essas ervas não tenham efeito. Então, por que você está tendo insônia? É um ponto importante para você pesquisar e avaliar. Então, você não pode dizer que aquela erva não tem efeito simplesmente porque a erva não é boa para insônia, mas ela não é boa para você. Ela não é a causa e o tratamento, ela não vai se encaixar, certo? Então, a lavanda tem efeito aí no transtorno da ansiedade. Inclusive, um estudo em 2010 comprovou o efeito comparado com um medicamento chamado lorazepam. Conhece? Bem conhecido, né? E ele foi aí efetivo para reduzir o despertar à noite. Sabe aquela pessoa que fica acordando? Não tem um sono contínuo. Então, a lavanda conseguiu reduzir esse despertar durante a noite. Nutri, tem chá de lavanda? Sim, tem chá de lavanda. Você pode fazer seu chazinho de lavanda. Você também pode, sua Nutri, pedir para manipular. Então, em óleo, você coloca aí como cápsula e você tomar essa lavanda, certo?
essa prescrição. E então foi 80 microgramas teve esse efeito, tá, gente? A camomila, eu acho que a camomila é assim, é uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida. Ah, toma chá de camomila que vai melhorar a tua noite de sono. Bem, um estudo com idosos, 60 idosos, por 28 dias, tá? Mostrou que qualidade na latência do sono. Então, esses idosos conseguiram pegar no sono mais rápido. Então, se você tem dificuldade em pegar no sono, tem gente que é assim, ela dorme bem a noite toda, mas até ela pegar no sono, ela fica rolando na cama, sabe? Então, para esse tipo de pessoa, a camomila pode ser aí uma boa estratégia. Então, reduziu a latência do sono, ok? E também para mulheres no pós-parto, certo? Por 2 semanas o uso aí da camomila foi aí eficiente na questão da insônia, certo? Observou-se quando passou esse período de 2 semanas já não teve tanto resultado. Então é mais um ponto para a gente ficar de olho, né? Qual o tempo que você vai tomar esse chá? Então é importante também avaliar isso. E, Joel, eu não entendi sua pergunta, tá? Quem pegou tudo, digite, por favor. Não entendi. Se for alguma pergunta, pode aí repetir que eu esclareço, certo? Lúpulo não foi achado isoladamente associação ou estudos que demonstrassem efeito na questão do sono, assim como o espinheiro também, certo? Gente, é importante a gente falar que quando a gente fala desse tipo de estudo que avalia sono e princípio ativo, existem algumas dificuldades, tá? Quais são essas dificuldades? Dificuldade em número de pessoas, então são estudos que geralmente têm poucas pessoas, e também a diferença de dosagem. Então, tem estudo que usa uma dosagem, tem estudo que usa outro. Então, isso gera dificuldade para se chegar em uma padronagem. A forma também que é utilizado esse princípio ativo interfere nos resultados. Então, por enquanto, o lúpulo e o espinheiro não têm resultados claros, tá? Então, não que ele não possa fazer efeito, mas ainda está em dúvida, sabe? Assim, eficiência realmente, ok? Vamos lá, os nomes dos chás, Joelma. Valeriana, certo? Lavanda, camomila, lúpulo, que eu falei que tá aí de fato, sem uma comprovação. Erva de São João, espinheiro, ou que a gente chama de espinheira santa, certo? E alecrim, ok? Então, são essas ervas. Eu vou colocar depois nos stories, caso você queira rever, fica mais fácil, tá? Depois que eu concluir aqui a live, eu vou colocar lá para vocês reverem, ok? Bem, a erva de São João, ela atua na questão da depressão, certo? 900 miligramas por 12 semanas com mulheres perimenopausa foi eficiente aí, teve efeito de leve a moderado. Gente, vocês ouviram aqui eu falar muito em mulher pós-menopausa, menopausa, por quê? A gente já falou a questão da alteração hormonal, estrogênio, na questão da dificuldade do sono. Então, um dos indicativos, inclusive, que a mulher está entrando na menopausa, é ela começar a acordar de madrugada, 3 horas, 3h30. A gente já falou numa live aqui sobre isso. Então, muitos estudos avaliam mulheres nesse período, porque elas têm dificuldade em dormir. Então, muitas mulheres que já estão entrando na menopausa ou já estão enfrentando a menopausa ou pós-menopausa, tem dificuldade em dormir, porque tem essa questão fisiológica. Então, vejam que o fator também hormonal pode ser a causa dessa dificuldade em dormir. Por isso que a mulher deve relatar.
Então, quando você vai no ginecologista, quando você for no médico, fale, olha, doutor, ô Nutri, eu dormia super bem, mantive minha rotina, mas agora eu tô com dificuldade em dormir. Se você fala isso para uma ginecologista e ela já sabe que você está entrando aí numa menopausa ou pós-menopausa, ela vai lhe explicar: olha, isso é normal. Mulheres que entram nessa fase, devido a essa queda hormonal do estrogênio, elas têm dificuldade em dormir, certo? Então a Eva de São João foi aí muito eficiente, foi bacana para esse tipo e esse caso aí de mulheres. Sem falar que a gente falou da depressão, não é? Então, a depressão, que é um fator de risco para a insônia. Então, a depressão também está associado aí com a Eva de São João na questão da prevenção dessa insônia, tá? Foi 900 microgramas utilizado a dosagem. Então, você pode fazer uso do chá. Lembrando que chá tem dosagem, chá não é para estar tomando litros e litros de chá. A gente está falando aqui de princípio ativo. Então, princípio ativo é importante ter uma segurança. Então, não estou dizendo para vocês saírem comprando chá por aí e sair tomando chá o dia todo. Não, uma xícara, 2 xícaras ao dia, 2 tipos de chás. Então, você pode tomar camomila, valeriana, certo? E alternando esses tipos de chá, ok? E tomar ao longo do dia, ok? O espinheiro, como eu falei, não foi eficiente, não se demonstrou. O alecrim era um que muita gente não associa com a questão da insônia. E o alecrim, 500 microgramas, melhorou a qualidade, mas não a latência. Então, veja, o alecrim, ele é para aquela pessoa que dorme mal. Ela pega no sono rápido, mas ela tem uma má qualidade do sono, certo? Então, fica aí a dica que o alecrim pode ser bem eficiente. O alecrim você pode usar na alimentação. Você pode botar um raminho de alecrim no teu azeite de oliva, ok? Então, pode ser muito eficiente, não só o chá, mas você usar ao longo do dia, usar numa água aromatizada, usar em um suco, certo? Então, olha aí o alecrim. Então, esses são os princípios ativos, tá, gente? Que a gente queria falar hoje. Meu tempo já se esgotou. Bem, existem combinações de chás também, valeriana e lúpulo. Olha, o lúpulo com a valeriana foi eficiente. Então, melhorou totalmente o tempo do sono e a qualidade. Valeriana mais lúpulo, certo? Durante 4 semanas foi observado aí esse efeito. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a questão da insônia. Espero ter contribuído, espero ter chamado a atenção para vocês sobre a importância de uma boa noite de sono, certo? Então, se cuidem, espero que vocês tenham dormido muito bem, né? Espero que você tenha acordado disposta. Aproveita também, tira o cochilinho depois do almoço. É outro benefício que a gente chama siesta ou siesta, não sei como é que vocês chamam. Mas também está associado com a redução do risco cardiovascular. Principalmente esses estudos foram realizados na Grécia e observaram que as pessoas que têm o hábito de tirar esse cochilo, que é de 30 minutos depois do almoço, tinha benefício, tinha redução no risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares. Então, é um bom hábito também a se cultivar. Então, almoçou, tira um tempinho, 20, 30 minutos, acorda. Não é para dormir a tarde toda, é para tirar um cochilinho, certo? Muito obrigada a todos que entraram, que participaram. A gente tem a nossa live sempre às 6h35, certo? Até amanhã a gente está de volta com mais um tema, com mais um assunto. Muito, muito obrigada a todos que entraram e participaram, tá bem? Beijão, fiquem com Deus. Um bom dia para você, um bom dia para sua família. Muita saúde, tá? Beijão. Tchau, tchau.